Ei, qual que é o objetivo do tratamento da endometriose? Você sabe? Calma, Jader, me deu um susto. Isso, mas eu quero te dar um susto mesmo. É isso aí. Qual que é o objetivo? Como assim o objetivo? O objetivo é tratar a doença, é resolver o problema da paciente. Sim, mas eu quero saber, do ponto de vista técnico, o que você precisa fazer para que a paciente fique bem, para que a paciente fique sem sintomas. Qual é o objetivo de você prescrever um medicamento, que a gente vai listar um por um deles e vai aprender todos eles, qual é o objetivo desses medicamentos que a gente indica, que a gente prescreve para tratar a endometriose. Você sabe? Legal, legal, é justamente isso. Às vezes a gente acha que a gente pensou assim, não, o objetivo é resolver e tal, não, mas tem que ter na ponta da língua, depois que a gente terminar a aula, qual é que é o grande objetivo da gente tratar a endometriose? Qual é o grande objetivo da gente prescrever um medicamento? Né? O que a gente está buscando? O que a gente está querendo? É esse raciocínio clínico que você tem que ter, e é isso que a gente vai aprender, então, nessa aula de endometriose. Bora! Para começo de conversa, a gente vai então conceituar endometriose. O que é endometriose? Endometriose é tecido endometrial fora do útero. É isso. É quando a gente encontra focos de endométrio fora do seu lugar habitual, do seu local habitual, que seria a cavidade uterina. Então a gente encontra ali na serosa do útero, nos ovários, no peritônio, nos ligamentos uterossacros, a gente encontra focos de endometriose fora do seu lugar, que seria a cavidade uterina. Isso é endometriose. Onde é que a gente pode ter tecido endometrial, então, fora do útero? A gente pode ter nos ovários, a gente pode ter nos ligamentos uterossacros, a gente pode ter no peritônio. Tudo isso é lugar que pode ter endometriose. Na verdade, se a gente for pegar aquelas pacientes que têm dor pélvica crônica, né, bem característica de endometriose, o local mais comum que a gente costuma encontrar são os ligamentos uterossacros. Aquelas queixas clássicas de dor pélvica crônica, dispareunia, então tem uma boa probabilidade de você encontrar nos ligamentos uterossacros. Mas qualquer lugar da pelve a gente pode ter. A gente pode ter nos ovários, pode ter nos ligamentos, no peritônio, pode ter no intestino, pode ter em vias urinárias também. Então, qualquer tipo de local da pelve a gente pode encontrar endometriose. Pode ser que tenha endometriose em outros locais não tão habituais assim, lugares extrapélvicos, pulmão, por exemplo? Pode, é muito raro, gente, é bem mais raro. Geralmente, os implantes de endometriose, eles são na pelve, né, em alguns outros órgãos da pelve feminina. Pode acontecer de ter no pulmão, por exemplo? Pode, é mais raro, bem mais raro de acontecer, mas às vezes a gente tem focos de endometriose extrapélvica. Isso pode sim acontecer. Então, se aparecer na sua prova, né, que pode ter algum foco em outro órgão que seja extrapélvico, sim, a gente pode ter também. Tá, mas quer dizer que nos órgãos intrapélvicos, né, os órgãos pélvicos, pode acontecer com bastante frequência? Pode acontecer no ovário, ligamento uterossacro, peritônio, serosa do útero, pode acontecer em ureteres, bexiga, pode acontecer no intestino? Pode acontecer. Qual porção do intestino é mais comum de acontecer? Sigmoide. O mais comum é sigmoide e reto. E tudo isso pode acontecer. Então, todos esses órgãos vizinhos ali, a gente pode ter foco de endometriose. Fala um pouquinho sobre essa história da endometriose, né? Do tecido endometrial nos ovários. Como é que é isso? Olha só que interessante, gente. Os ovários, eles podem ter um foco de endometriose que fica encapsulado. Esse foco encapsulado a gente chama de endometrioma.
O endometrioma, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó, é na verdade um foco de endometriose no ovário que encapsulou, que ficou encapsulado. É super comum, super frequente disso acontecer. Aquele foco de endometriose começa a crescer ali no ovário, ele gera uma cápsula, né, em volta dele, e aí então a gente chama então esse implante de endometrioma. Cuidado que muita gente confunde o termo, acha que endometrioma é qualquer foco de endometriose. Não, endometrioma é um foco de endometriose encapsulado especificamente no ovário, certo? Cuidado. Se você, por exemplo, fez uma videolaparoscopia na sua paciente e encontrou focos de endometriose lá na superfície peritoneal, são focos de endometriose, não são endometriomas. Endometriomas, o termo endometrioma se refere especificamente à endometriose ovariana, certo? Beleza. Fala pra gente assim, ó, como é que surge isso? Por que um endométrio simplesmente vai parar em outro lugar, que não é o lugar habitual dele? Tem várias teorias, gente. Vocês sabem que tem várias teorias que tentam explicar a origem da endometriose. E a mais comum, a mais conhecida, é a famosa teoria da menstruação retrógrada, também chamada de teoria de Sampson. O que é a menstruação retrógrada? Gente, a gente sabe que a menstruação, quando ela acontece, né, ela pode acontecer no outro sentido, no sentido retrógrado. E aí, quando cai endométrio fora, pelas tubas uterinas, refluem pelas tubas uterinas, esse endométrio ele pode acabar gerando focos de endometriose. Isso é a teoria da menstruação retrógrada. Simplesmente, aquele fluxo menstrual que deveria sair para a vagina, um pouco acaba refluindo pelas tubas uterinas, acaba caindo lá na cavidade e, por isso, acaba gerando focos de endometriose. É uma teoria. Por que é uma teoria e não é uma verdade absoluta? Sabe por quê? Porque os estudos mostraram que 90% das mulheres têm um pouco de menstruação retrógrada. 90%, gente, é a maioria das mulheres tem um pouco de menstruação retrógrada. E não é 90% da população feminina que tem endometriose. Então, a maioria das mulheres que tem menstruação retrógrada não tem endometriose. Sabe por que isso acontece? Porque um pouquinho do sangue menstrual reflui para o interior das tubas uterinas e acaba caindo ali, passando pelas fímbrias, né, da tuba uterina e acaba caindo na cavidade. Então, um pouquinho de menstruação retrógrada, 90% da população feminina tem. Mas a maioria dessas mulheres que têm menstruação retrógrada não tem endometriose. Então, por isso que é uma teoria que não se confirmou, né? É uma hipótese, mas ela definitivamente não se confirma, porque senão a maioria das mulheres do mundo teria que ter endometriose. E isso não é verdade. Tá. Eu entendi, mas qual é a outra teoria? Qual é a outra hipótese? A outra hipótese é a da metaplasia celômica. O que é essa metaplasia celômica? Metaplasia celômica é quando a gente tem assim, ó, um tecido indiferenciado lá na superfície peritoneal, no ovário. Sempre tem um tecido que é indiferenciado, certo? E esse tecido, ele tem a capacidade de se diferenciar em células de ovário, em células de peritônio, mas também tem a capacidade de se diferenciar em células de endométrio. Então, quer dizer que aquelas célulazinhas indiferenciadas que ficam lá na superfície peritoneal, nos ligamentos uterossacros, na serosa do útero, no ovário, eles podem receber algum tipo de estímulo de diferenciação celular, e esse estímulo acaba levando à diferenciação em endométrio, em célula endometrial. E isso pode acontecer? Alguns estudos mostraram que sim, que isso pode acontecer. Então, por algum erro de diferenciação, faz com que aquelas células indiferenciadas acabem se diferenciando em tecido endometrial, em células endometriais. E aí, por isso que acaba gerando a endometriose. É verdade? Confirmou? Não, é uma teoria, é uma hipótese. Aí veio uma terceira teoria, que é a teoria de Javert.
Sabe o que é a teoria de Javert? A teoria de Javert combina a menstruação retrógrada com a metaplasia celômica. Como assim combina, Jader? Que história é essa? Ou é uma coisa ou é outra. Não. Olha só o que aqui a teoria de Javert diz. É a mesma coisa que teoria combinada. Diz assim, ó. Bom, existem células indiferenciadas lá na superfície peritoneal, nos ovários. Tem um monte de célula indiferenciada que tem capacidade de se diferenciar em endométrio. Ok? Ela está lá, indiferenciada. Se ela receber um estímulo, ela pode se diferenciar em endométrio. Existe isso? Existe, essas células estão ali. Aí, quando a paciente tem menstruação retrógrada, esse sangue menstrual retrógrado, esse refluxo da menstruação, gera um estímulo para que essas células indiferenciadas se diferenciem em células de endométrio. É o próprio sangue menstrual da menstruação retrógrada que geraria esse estímulo nessas células indiferenciadas. Então, a teoria de Javert combina a menstruação retrógrada com a metaplasia celômica. Confirmou? Também não, gente. Também é uma hipótese, também é uma teoria que muita gente defende com unhas e dentes essa teoria, mas não se confirmou. Ainda não existe uma confirmação de que ela realmente seja verdadeira. Tá bom, mas assim... Então, tem que ter uma outra razão. Seria imunológica essa razão? Tem estudos mostrando que existe sim um fundo imunológico na etiologia da endometriose. Estudos de biologia molecular mostraram que existem aquelas células, as natural killers, né, do nosso sistema imune, que elas teoricamente deveriam destruir aquelas células que estão ectópicas, né? Então, não só as natural killers, como os fagócitos locais. Eles deveriam destruir tudo que é célula ectópica que está parado ali, que não deveria estar ali. Então, quer dizer que começa a formar um endométrio fora do seu lugar habitual, o sistema imune teria que destruir esse tecido ectópico. E os estudos mostraram que simplesmente elas ignoram. Os fagócitos locais, as natural killers, ignoram esse endométrio ectópico e deixam que ele cresça. Então, existe um fundo imunológico na etiologia da endometriose? Existe. E a gente sabe que tem cada vez mais estudos mostrando que possa haver realmente uma etiologia fortemente imunológica na sua etiologia. E tem também, gente, a teoria da implantação. A teoria da implantação é assim, ó, quando a gente faz uma cesariana na paciente e a gente fecha o útero, todo mundo que entrou em cesariana deve ter escutado já. O mesmo fio que você fechou o útero, que você fez a histerorrafia, não usa para fechar a aponeurose da paciente. Mesmo que tenha sobrado fio, não usa. Porque se você passou o fio no útero, esse fio tem células endometriais. E quando você passa o fio na aponeurose, você pode semear células endometriais e a paciente ter aí uma endometriose de aponeurose, né? Então, é a teoria implantacional, né? Que é quando a gente iatrogenicamente leva a endométrio para um lugar que não deveria ter. Eu adoro explicar isso, né? Porque eu sempre digo que assim, ó, gente, quando tem muita teoria em medicina, é porque a gente não sabe nada. Tá, mas espera aí. Tem essas teorias que tentam explicar? Tem essas teorias que tentam explicar. Mas assim, quando tem muita teoria e nenhuma se comprova, é porque a gente não sabe. Em medicina tem muita coisa, né, que a gente sabe muito bem, a gente estuda a doença e conhece muito bem o curso clínico da doença, a gente sabe como tratar a doença, mas a gente não sabe de onde é que ela vem, né? E se vocês forem ver, tem muita doença em medicina que a gente não sabe de onde que vem, né? Poxa, a gente estuda todos os fatores de risco para hipertensão, né? A gente sabe tratar a hipertensão, tem vários consensos de tratamento, mas exatamente por que uma pessoa se torna hipertensa, tem fatores de risco, mas exatamente o porquê, a gente ainda não sabe, né? É a mesma coisa a endometriose. Tem várias teorias, várias especulações, mas a gente não sabe exatamente qual que é a origem certa. A gente sabe que tem relação aí com imunologia, com certeza tem. Existe aí essa hipótese da menstruação retrógrada, da metaplasia celômica, da teoria de Javert, né?
Tem vários fatores envolvidos, fatores genéticos também envolvidos, mas exatamente quem causa e por que causa a endometriose, a gente ainda não sabe. Beleza? Falo isso porque isso cai muito em prova. Eles adoram perguntar isso. Aquelas de 1, 2 e 3, né? Eles gostam de botar assim: mulheres que sofrem de menstruação retrógrada desenvolvem endometriose. Não. A maioria das mulheres tem menstruação retrógrada comprovada e não tem endometriose. Então, é hipótese, é teoria. Fechado? Beleza, mas então assim, fala pra gente quais são os fatores de risco, né? Qual que é a epidemiologia dessa doença e quais são os fatores de risco? Olha só, gente, os estudos mostraram que mais ou menos 10% das mulheres no mundo têm endometriose e muitas delas nem sabem que tem porque não é feito o diagnóstico, é subdiagnosticada. Então, é extremamente alta a prevalência, 10% da população feminina, gente, isso é 1 a cada 10 mulheres. É muita gente mesmo que tem. É mais comum em mulheres brancas. Então, a cor, né, a raça branca é um fator de risco. É mais comum em mulheres com nível socioeconômico elevado. Tem muita gente que critica esse dado epidemiológico e diz que é mais comum em nível socioeconômico mais elevado porque elas teriam mais oportunidade ao diagnóstico, né? Pode ser que seja. Mas é fato que as pacientes que têm nível socioeconômico mais elevado têm mais diagnóstico de endometriose. Então, entra como um fator de risco. Fatores genéticos também são fatores cada vez mais reconhecidos. O que os estudos estão mostrando, gente? Que realmente aquelas mulheres que têm diagnóstico de endometriose é bem frequente, é maior a chance que as suas filhas também tenham diagnóstico de endometriose. Então, história familiar é um fator de risco cada vez mais forte, mais amarrado, mais estabelecido que tem se descoberto. Então, história familiar é um fator de risco bem importante. Tem que pesquisar quando você está pensando em endometriose, se realmente ela não tem na família aí algum histórico de diagnóstico nas familiares aí, na mãe, a tia, a irmã, né? Perguntar se realmente a gente não tem esse tipo de diagnóstico, porque é bem comum, é bem frequente. Que mais? Olha só. Pacientes com IMC baixo e pacientes com diagnóstico de transtorno de ansiedade tem mais ocorrência de endometriose. Os estudos mostraram, né, que quem tem transtorno de ansiedade e paciente muito magra tem mais chance de ter endometriose. Olha só, menarca precoce e menopausa tardia, também fator de risco. Na verdade, menarca precoce, quanto mais cedo ela ficou menstruada e mais tarde ela menopausou, maior é a janela estrogênica dessa paciente. E a gente sabe que o vilão da história na endometriose é o estímulo estrogênico. Então, quanto maior a janela estrogênica, maior a chance de ter endometriose. E as mulheres que nunca engravidaram, né, as nulíparas, as pacientes que nunca gestaram, definitivamente também tem mais chance aí de ter endometriose do que aquelas mulheres que já tiveram aí gestações. Ok? Tranquilo, gente? Entendido até aqui? Maravilha. Já que eu falei dessa história da janela estrogênica aí, deixa eu fazer mostrar uma imagem aqui para vocês e vamos só lembrar o que é o foco de endometriose. Aqui a gente vê uma imagem de uma laparoscopia. Vocês estão vendo que aqui tem um foco de endometriose, é um foco achocolatado. Por que é achocolatado? Porque é estrogênio, né? É estrogênio que está agindo aqui, que está fazendo crescer esse endométrio. Então, o estrogênio agiu aqui e fez crescer endométrio. Então, isso aqui é endométrio causado, que cresceu pelo estímulo estrogênico e que formou esses focos. Então, aqui, eu tenho foco de endometriose, aqui eu tenho foco de endometriose. Vejam que aqui, tem focos de endometriose. Gente, isso tudo cresce por estímulo estrogênico. O fermento para crescer os focos de endometriose definitivamente é ele, é o estímulo estrogênico. É ele que vai ali, e que faz crescer os focos de endometriose. Tá, então quer dizer, Jader, que não existe na pós-menopausa e não existe na infância? Exatamente, é uma doença do menacme. É uma doença da mulher que está no menacme, que está sofrendo ação estrogênica, porque é ele que vai lá e que faz crescer os focos de endometriose.
tá. Então quer dizer que a gente não sabe exatamente a etiologia, mas a gente sabe que a fisiopatologia acontece pela ação estrogênica. Exatamente isso. É o estrogênio que vai lá e que faz crescer esses focos de endometriose. Beleza, tá bom. Eu entendi. Então vamos falar um pouquinho sobre clínica, agora para ficar mais palpável, mais no nosso dia a dia mesmo, né? Tem mulheres com endometriose que não têm sintoma nenhum? Tem muitas mulheres que têm endometriose e que é completamente assintomática, que são completamente assintomáticas. Então, muita gente tem a doença, eventualmente pode ter um que outro sintoma, mas também pode ser completamente assintomática e ela nunca vai saber que tem, porque ela não tem sintoma nenhum, então nunca vai ser feito o diagnóstico. Ok, mas aquelas mulheres que são sintomáticas, qual que é o principal sintoma relatado pelas pacientes que são sintomáticas? Gente, é dor. Dor. O que é a dor? A dor, ela acontece durante a menstruação. Tá, então é uma menstruação dolorosa, isso? Isso. Como é que a gente chama, tecnicamente, menstruação dolorosa? Dismenorreia. Então, a dismenorreia é o termo técnico que a gente usa para menstruação dolorosa. E ela é secundária. Por que ela é secundária? Porque é aquela dor na menstruação que acontece por uma patologia, acontece por endometriose. Então quer dizer que tem dismenorreia primária também? Menstruação dolorosa sem ter causa? Sim. Menstruação dolorosa, dismenorreia primária é a cólica menstrual. Certo? É aquela mulher que tem cólica. É aquela adolescente que tem cólica quando fica menstruada. Isso é dismenorreia primária. É a cólica menstrual pura, propriamente dita. É o esforço do útero em expulsar o sangue menstrual. Dismenorreia secundária é a dor associada à menstruação, mas que a causa é uma patologia. Então, a principal causa de dismenorreia secundária é endometriose. Porque a endometriose é uma patologia que cursa com menstruações dolorosas, que leva ao quadro de menstruações dolorosas. Tá, mas, Jader, deixa didático para eu entender bem isso aqui. Por que a paciente que tem endometriose tem menstruações dolorosas? Deixa eu te mostrar, olha só. Gente, o que acontece quando ela está fazendo o seu ciclo menstrual? Período de fase proliferativa, começa a crescer o endométrio. Opa, começou a crescer focos de endométrio ectópico aqui. Quando menstrua, olha aqui, o que vai acontecer? Isso aqui descama. E quando isso aqui descama, isso aqui menstrua junto. Não é só o endométrio que está dentro do útero que menstrua. Esse endométrio ectópico, ele também descama junto. E quando ele descama junto, essa paciente vai ter dor. Tá, mas por que tem dor? Porque começa a ter descamação endometrial lá dentro da cavidade peritoneal. E isso recruta marcadores inflamatórios, células inflamatórias, isso gera um processo inflamatório local que causa dor. Então essa paciente vai ter dor. Jader, como é que é essa dor? É uma dor pélvica cíclica. Essa paciente chega pra gente e diz assim, doutora, eu fico bem, aí quando tá para vir a menstruação, começa a doer. Quando eu fico menstruada é um horror, é um absurdo, dói muito. E aí depois que para a menstruação, para de doer, como se nada tivesse acontecido. E aí depois, no próximo mês é a mesma coisa. Antes de menstruar, começa a doer, na menstruação dói horrores, depois para. Então é assim, dói, menstrua, passa. Dói, menstrua, passa. É isso, gente. É uma dor pélvica cíclica. Dói, menstrua e passa. Aí passou, daqui a pouco, quando vai menstruar de novo, começa a doer de novo. Quando menstrua, dói muito. Às vezes a paciente não consegue nem sair de casa para trabalhar, dependendo do nível da intensidade da dor que ela sente. E aí, depois que cessa a menstruação, cessa a dor. Então quer dizer que eu posso chamar isso de dor pélvica cíclica? Exatamente, você pode chamar de dor pélvica cíclica.
Tá, mas como é que eu classifico semiologicamente, né, o que a paciente sente? Ela sente uma dismenorreia, o que ela tem é uma dismenorreia, que é a menstruação dolorosa, secundária. Secundária porque existe uma causa para essa dismenorreia, certo? Então é uma dor pélvica cíclica que a gente classifica semiologicamente como uma dismenorreia secundária. Grava isso. Grifa aí nas suas anotações. Dói, menstrua, passa. Dói, menstrua, passa. Essa é a queixa clássica, típica daquela mulher que tem endometriose, que você tem que pensar em endometriose no diagnóstico. Você sabe o que acontecia antigamente? Acontecia assim, ó, que muitas mulheres tinham esse tipo de queixa que era subvalorizado, porque as pessoas colocavam tudo dentro do mesmo saco de gato e achavam que tudo era cólica menstrual, né? Ah, deve ser cólica. Cólica toda mulher tem, né? O pior, a frase mais infame do mundo é essa aqui, né? Quando casar, passa, né? Calma, quando casar, passa. Quando casar, sara, né? Todo mundo deve ter ouvido já isso aí, especialmente quando a gente ouve, às vezes, as avós, os avós, né? Eles dizem isso, quando casar, sara, quando casar, passa, não sei o quê. Bota uma bolsinha aqui, ó, que vai melhorar. Uma ova, isso é uma doença, não vai melhorar. Ela pode casar que não vai melhorar coisa nenhuma, não vai melhorar, porque ela tem uma patologia que não foi diagnosticada, que não estão dando bola, que estão achando que é uma firula dela. Muita gente, muita mulher nesse mundo, nesse Brasil, é subdiagnosticada, tem endometriose e é subdiagnosticada. Por quê? Porque as pessoas acham que, isso é normal, toda mulher tem isso, não sei o quê. Não, gente, acabem esse pensamento. Deu, chega. A gente está vivendo um momento, né, em que o conhecimento está aí, as pessoas cada vez têm mais acesso ao conhecimento, então essa frase de quando casar passa, é assim, é normal, bota uma bolsinha, né, e aí perde aqueles dias, né? Perde, às vezes, trabalho, né? Fica mal naqueles dias. Não tem mais porquê, gente. A gente precisa ir atrás e precisa ver se essa paciente não tem endometriose. Tá, Jaider, mas o que tem de outros sintomas, além da dor? As pacientes, elas podem se queixar muito também de dispareunia. Gente, a dispareunia é a dor na relação sexual. A paciente chega assim, ó, e diz, olha, eu tenho dor na relação. Além de ter dor quando eu fico menstruada, eu tenho dor na relação sexual. Isso é dispareunia. Por que acontece a dispareunia? A dispareunia ela acontece porque, imagina que você tem implantes de endometriose lá no fundo de saco de Douglas, certo? Esses implantes, eles formam uma reação inflamatória em volta deles. Imagina, reação inflamatória dói, né? Então, realmente é um processo que causa dor, que gera dor. Então, aquele fundo de saco de Douglas está inflamado. Quando o pênis chegar ali, essa paciente vai ter dor, ela vai se queixar de dor, ela vai dizer que ela tem que parar a relação, às vezes, por dor. E a dispareunia tem que perguntar se ela é a penetração profunda ou se ela é no início da penetração. Dispareunia no início da penetração, geralmente é alguma questão de lubrificação, né? Dispareunia na penetração profunda, geralmente naquelas posições em que o pênis penetra mais, que é quando a mulher fica em cima, geralmente é a posição mulher em cima, homem deitado. O que acontece? O pênis encosta bem lá no fundo do saco, que está inflamado, e isso vai causar dor. É aí que ela vai dizer, tem que parar a relação porque ela está com dor. Isso é dispareunia de profundidade, dispareunia à penetração profunda. Essa paciente tem uma chance grande de ter endometriose, certo? O grande diagnóstico diferencial da dispareunia à penetração profunda é DIP, né? Doença inflamatória pélvica, que é quando tem inflamação uterina, que acaba causando também dispareunia à penetração profunda. Certo? Mas você vai juntar os outros elementos da história clínica, né, para pensar em endometriose ou para pensar em DIP. Então, primeiro sintoma é dor pélvica cíclica. Segundo sintoma, dispareunia. Que mais que a paciente vai se queixar, gente? Ela vai se queixar de infertilidade. É uma das grandes causas de infertilidade feminina é a endometriose. Sabe por quê? Porque gera uma reação inflamatória aqui na região da tuba uterina e isso torna esse ambiente hostil à ocorrência de fecundação.
Imaginem que a gente está dentro da tuba uterina aqui, certo? Ó, estamos nós aqui, ó, dentro da tuba uterina. O espermatozoide está aqui, está nadando para encontrar o oócito. E o oócito está aqui dentro e está esperando. Precisa ter um pH adequado, precisa ter uma concentração de prostaglandinas adequada para acontecer fecundação. No momento que tem endometriose, nesse trato reprodutor, tudo isso aqui está inflamado. E esse ambiente inflamatório, ele se torna hostil, altera o pH, altera a concentração de prostaglandinas, e aí a fecundação não acontece. Além disso, às vezes você tem um grande implante de endometriose que está bloqueando a tuba, que está obstruindo a tuba. Então, às vezes, tem obstrução mecânica também. Além de ter a disfunção ovulatória quando tem aqueles endometriomas, né, no ovário, aqueles grandes endometriomas no ovário. Tudo isso acaba levando à infertilidade. E é realmente uma das grandes causas de infertilidade feminina é a endometriose. Então agora presta bem atenção que eu vou te dar um detalhe bem importante. Uma característica que cai bastante nas provas, que eles adoram perguntar nas provas, por isso que eu digo que é o cat jump, né, que é o pulo do gato, é que assim, ó, a extensão da doença na endometriose, ela não tem relação com a intensidade dos sintomas. Ela não guarda uma relação linear com a intensidade dos sintomas. Peraí, Jader, não entendi. Olha só, o que eu estou querendo dizer? Que você pode ter uma paciente que tenha uma pelve toda cheia de endometriose, mas aquelas que a gente entra na videolaparoscopia e vê assim, ó, um horror de endometriose, a pelve cheia de implante de endometriose, e ela não tem quase nada de sintoma. Ela pode dizer, de vez em quando eu tenho uma dorzinha lá quando fico menstruado. Às vezes tem um pouquinho de dor na relação também quando eu transo com meu parceiro. Ok, então essa paciente tem sintomas muito leves, quase nada de sintomas e está tapada de endometriose. E você pode ter um foquinho miserável de endometriose lá na pelve e essa paciente ser muito sintomática. Ela te diz, doutora, dói muito, eu não consigo ter relação, é um horror toda vez que eu fico menstruado, eu fico de cama. E aí você imagina que vai encontrar aquela pelve cheia de endometriose, né, no procedimento cirúrgico. E não, tem um mísero foquinho ali para contar a história. Isso é frequente na endometriose. A extensão da doença não guarda relação com a intensidade dos sintomas relatados pela paciente. E isso cai muito em questão. Eles botam naquelas de 1 é correta, apenas 1 e 2 são corretas, 1, 2 e 3. Eles adoram isso. Quanto mais doença a paciente tem, mais sintomas ela vai ter. Não é verdade. Em endometriose, isso não é verdade. Então, a intensidade dos sintomas não guarda relação com a extensão da doença. Grava isso. Bom, do ponto de vista de exame físico, né, o que aqui eu tenho que fazer? O ideal é examinar a paciente menstruada no período da menstruação. Esse é o melhor momento para a gente examinar, porque é o momento que a paciente está mais sintomática. Só que o exame físico, gente, ele pode ser pobre, porque às vezes a gente não consegue encontrar nada no exame físico, às vezes a gente encontra umas nodularidades em fundo de saco vaginal. Às vezes a gente vê implante, né, de endometriose lá no fundo de saco de Douglas, e quando você toca o fundo de saco de Douglas, você sente aquelas elevações, aquelas nodularidades, aqueles empastamentos ali no fundo de saco, e aí você pode dizer, opa, essa paciente tem uma suspeita forte de que realmente ela tem endometriose. Mas é bem comum, bem frequente, o exame físico também ser normal, certo? Sempre que eu falo isso, eu me lembro de quando eu era acadêmico de medicina, né? Que eu tive, então, um professor muito bom que explicou muito bem esse assunto, endometriose, e ele também fazia o ambulatório com a gente. E aí eu lembro que uma vez eu toquei uma paciente que tinha uma clínica muito parecida, né? Muito sugestiva de endometriose. Toquei o fundo de saco e disse, eu tô sentindo que tem uma elevação aqui, né? Eu acho que deve ser um implante de endometriose que eu tô conseguindo sentir aqui no fundo de saco posterior. Aí eu chamei ele e disse assim, professor, pode tocar comigo aqui? Aí ele tocou e disse assim, vamos sair ali na sala que eu te explico. Eu disse, ué, não é endometriose aquilo ali? Não é foco de endometriose? É fezes no reto.
E aí, outra vez, eu tive um outro caso, que eu também achei que fosse endometriose, também achei que eu tivesse tocado, e disse, não, agora é, com certeza é. Chamei de novo. Não, Jader, é fezes. Isso realmente é fezes. Então, assim, ó, dá para encontrar, definitivamente dá para a gente encontrar no exame físico, sentir, dá. Mas, geralmente, o exame físico acaba não sendo conclusivo. Não que você não tenha que examinar o paciente, tem que examinar, sim. Faz parte você examinar de preferência menstruada, mas ele pode não ser conclusivo muitas vezes em paciente que tem endometriose. Beleza? Bom, do ponto de vista de exames, o que eu posso pedir então? Eu realmente estou suspeitando de que seja uma endometriose. Tá bom, qual é o exame que eu posso pedir e que tem um custo baixo e que pode me mostrar realmente se tem endometriose ou não? Gente, o ultrassom transvaginal, ele deve ser feito, só que o ideal é você pedir ele com preparo de intestino. Então, a paciente faz um preparo intestinal para que não tenha resíduos dentro do intestino que atrapalhem na interpretação do exame. Então, você pede ultrassom transvaginal com preparo de intestino, com preparo intestinal para pesquisar a endometriose, e aí realmente o ultrassom vai te mostrar, se for feito especialmente por um ultrassonografista experiente em endometriose, ele vai te dizer, olha, realmente tem umas áreas aqui ó, no fundo do saco posterior que são sugestivas de implantes endometrióticos. A outra coisa que ele pode te dizer no ultrassom é quando tem endometrioma no ovário, ele vai olhar, então, uma lesão encapsulada no ovário, e essa lesão encapsulada no ovário, ela tem essas áreas de permeio aqui, ó, que vocês estão vendo, que é como se fosse um vidro moído. E realmente se usa esse termo, sinal do vidro moído. É como se alguém tivesse colocado um vidro todo moído, né? Todo batido ali, ó, dentro do ovário e ficou encapsulado. Então, o sinal do vidro moído, gente, isso cai em prova também. Sinal do vidro moído é o achado ultrassonográfico característico de endometrioma, de implante aí encapsulado de endometriose no ovário. Certo? O ultrassom é o exame que geralmente se pede, é o exame de primeira linha, que geralmente se pede quando você tem uma forte suspeita de endometriose. Por quê? Porque ele é um exame bem conclusivo e é um exame que é fácil, barato de fazer, né? É diferente, por exemplo, de uma tomografia ou até de uma ressonância, né? A ressonância também é ótima, é excelente, especialmente para ver endometriose profunda, mas é um exame de alto custo, assim como a tomo. Então, o exame que parece ser de mais resolutivo do ponto de vista prático, para você pedir como primeiro exame para paciente que você está suspeitando de endometriose, é o ultrassom com preparo de intestino. Mas atenção, ele é o padrão ouro? Não é. Ele é um exame que você pode pedir por ser barato, como primeiro exame, e também por ser um exame que, se for bem feito por um profissional experiente em fazer ultrassom de paciente com suspeita de endometriose, ele vai ser bem conclusivo, ele vai dizer que tem focos altamente sugestivos de endometriose, mas não é o padrão ouro. O padrão ouro ainda é a... Fala, pode falar. Não, fala de novo, mais alto, que eu quero ouvir. A vídeo. Isso! É a laparoscopia. Ainda é a laparoscopia. É um procedimento cirúrgico? Tem que levar o paciente para o bloco cirúrgico, para o centro cirúrgico? Tem que anestesiar? Tem que. Mas esse é o padrão ouro para o diagnóstico. É a laparoscopia, que aí você olha, entra na cavidade e vê os focos de endometriose. Deixa eu te mostrar imagens, então. Ó, aqui, ó, imagem de vídeo laparoscopia. Esse é o padrão ouro para diagnóstico de endometriose. É ainda a boa e velha videolaparoscopia. Aí você vai olhar e vai ver aqueles focos achocolatados na superfície peritoneal que são sugestivos aí, são implantes de endometriose. Esse é o diagnóstico definitivo. A gente vai olhar, vai ver que tem alguns que podem ser avermelhados, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui também é implante de endometriose. Às vezes eles são acastanhados, como vocês estão vendo aqui, mas a grande maioria dos casos, definitivamente, é esse implante achocolatado, né? Como vocês estão vendo aqui. Olha só, aqui tem vários implantes ó, de endometriose,
A gente está fazendo a videolaparoscopia, fizemos o pneumoperitônio, e aí, ó, o que aconteceu? Estamos vendo aqui, ó, os focos de endometriose. Isso aqui é o diagnóstico definitivo. Essa paciente já tem, inclusive, aderências, ó, estão vendo? Fez tanta reação inflamatória local que ela já tem até aderências, ó, associados a esse foco, aderências que estão grudando, né, esses focos de endometriose. Esse é o diagnóstico definitivo. Tá, mas os endometriomas também não é o sinal do vidro moído. O sinal do vidro moído é altamente sugestivo de endometrioma, mas o diagnóstico definitivo é só pela vídeo. Então a gente vai lá e vê que tem, ó, aquele foco encapsulado de endometriose ovariana e, na verdade, para a gente resolver na videolaparoscopia, o que tem que fazer? A gente tem que ressecar a cápsula, né? Tem que, na verdade, o implante de endometriose, ele tem uma cápsula em volta. Você tem que entrar e tem que remover essa cápsula. Você remove o cisto e remove a cápsula dele. É isso que precisa ser feito, né? A gente chama de cistectomia laparoscópica. Cuidado, cistectomia não é retirada da bexiga, tá? Tem a cistectomia, que é a cirurgia da úrula, que é outra coisa. Aqui é a cistectomia, na verdade se chama cistectomia a remoção da cápsula do cisto de endometrioma, de um endometrioma. Ok? Beleza? Tá, Jadir, então quer dizer que a videolaparoscopia segue sendo o padrão ouro. Tradicionalmente, há anos é o padrão ouro e continua sendo ainda o padrão ouro. Tá bom, mas assim, quando eu estou fazendo a videolaparoscopia, eu faço o diagnóstico definitivo de endometriose, certo? Certo. Tá, mas aí o que eu posso já aproveitar para fazer? O legal da videolaparoscopia é que você faz o diagnóstico e ao mesmo tempo você faz o tratamento. Por quê? Você vai olhar todos os focos que tem de endometriose e você vai cauterizar. Então você vai lá e vai cauterizar os focos de endometriose ou até ressecar. Se você quiser fazer a ressecção cirúrgica, também dá. Dá para ou remover ou cauterizar. Na maioria dos serviços, os cirurgiões têm treinamento mais em cauterizar, né? Então enxerga o que tem de foco ali e cauteriza tudo que tem de foco de endometriose. E então, além de fazer o diagnóstico, você já trata a paciente também. Ah, mas tem umas aderências ali, eu cauterizei tudo que tinha de foco de endometriose, tem umas aderências. Você desfaz as aderências também. Então a cirurgia, ela não deixa de ser também o tratamento. Você acaba interferindo aí, não só com o objetivo de diagnóstico, como também de tratamento dessa paciente. Tá, Jader, entendi. Beleza, ficou claro, entendi bem aqui que quando tiver endometrioma, eu tenho que ressecar o cisto, fazer a cistectomia, beleza. Mas tem algum outro achado da videolaparoscopia que também é sugestivo de endometriose? Tem. Às vezes, gente, tem endometriose antiga e essa endometriose ela deixou fenestras no peritônio da paciente. Então a gente olha aqui, ó, tem tipo uma fenestra. Estão vendo aqui? Isso aqui é uma fenestra no peritônio, como se fosse um queijo suíço. A gente olha assim, o peritônio é todo furado, tipo um queijo suíço. A gente chama isso de síndrome de Allen-Master. A síndrome de Allen-Master são fenestras peritoneais por implantes antigos de endometriose. Então, Allen-Master é endometriose. Se aparecer nessas provas que adoram botar nomes, epônimos, né? O que é a síndrome de Allen-Master? Allen-Master é endometriose. É isso, gente. É aquele queijo suíço ali no peritônio da paciente, que significa que essa paciente realmente tem endometriose. Tem pegadinha? Sempre tem pegadinha. Presta atenção. Sempre que eu falo nisso, o pessoal diz assim, ó, tá, mas e o CA125, que é aquele marcador, né, que pode estar alterado na endometriose, né, que muito se usou por muito tempo, né, o pessoal adorava usar o CA125, né? Calma, chega de discussão. Peraí, deixa eu explicar. O CA125, ele é o marcador do câncer de ovário, que a gente usa para, tradicionalmente se usa para câncer de ovário. Mas se descobriu que o CA125 ele pode elevar na endometriose também. Sim, e pode mesmo. Mas ele também pode elevar na DIP, ele também pode elevar na miomatose, ele também pode elevar na adenomiose. Então, é um marcador que eleva em muita coisa. Por isso que não se usa mais. Tá, mas nem para
se eu estou suspeitando, eu não posso pedir um CA125 para ver se está elevado ou não. Não se pede mais CA125. Sabe por quê? Porque assim, ó, se ele estiver alto, não significa endometriose. Pode ser qualquer outra coisa e até um falso positivo. É um exame que está cada vez mais entrando em abandono. Vocês têm que saber que a endometriose pode elevar ele? Sim, pode. Mas ele é um exame que pode elevar em tantas outras coisas que ele praticamente caiu em desuso. Então, não se usa mais o CA125. E, inclusive, tem muita gente que tem endometriose que também tem CA125 normal. Então, é um exame que realmente está caindo em abandono. Inclusive, para segmento de paciente tratada, também é um exame que está caindo em abandono. Muito bem! Então, agora que a gente já diagnosticou, só falta a gente tratar. Vamos tratar a nossa paciente? Beleza, a gente fez a videolaparoscopia. Aí na videolaparoscopia a gente ressecou, cauterizou os focos visíveis. Show! O que é que divide o tratamento da endometriose a partir de agora? Gente, o que divide o tratamento da endometriose é o desejo da nossa paciente. Se ela quer engravidar ou se ela não quer engravidar. Se a nossa paciente não quer engravidar, depois que ela fez a videolaparoscopia, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer com que esses focos de endometriose não cresçam de novo. Jader, mas não tem como, porque assim, eu tenho lá uma menina, 25 anos, 23 anos, fez a vídeo, eu cauterizei tudo que tinha de endometriose, ela não quer engravidar agora, ela está ciclando, o ovário dela está funcionando, vai começar a refazer esses focos de endometriose. Vai, se você não fizer nada, realmente vai. Então, presta bem atenção que esse é o ponto mais importante de todos. O objetivo do tratamento da endometriose é deixar a paciente em amenorreia. Depois que você fez o diagnóstico de endometriose, esses focos não podem se refazer. Então, você tem que deixar a sua paciente em amenorreia. Ela não pode menstruar. Porque se ela menstrua, quer dizer que ela fez o ciclo menstrual e esses focos vão acabar descamando e vão causar dor de novo. E vai dar todos os sintomas de novo. Então, depois que você diagnostica, a partir de agora, você tem que deixar ela sem menstruar. O objetivo de tratar a paciente que tem endometriose e que não quer engravidar é deixá-la em amenorreia. Porque é assim que a gente vai evitar que ela volte a ter sintomas e que a doença volte a aparecer de novo. Como é que eu faço isso? Me diz uma forma bem simples. Como? Isso, tomar pílula, porque se ela tomar uma pílula, ela não vai engravidar. Ela não quer engravidar, certo? Certo. Mas a pílula tem que ser contínua. Não dá para fazer pausa. Certo? Então, galera, o tratamento mais indicado, mais comum de ser indicado no dia a dia, depois de um diagnóstico de endometriose, é usar anticoncepcional contínuo, sem fazer pausa. Então, você vai dar uma pílula contínua, que essa paciente não vai sangrar, e essa paciente não vai ter dor e não vai engravidar. Sempre que eu falo isso, as pessoas me perguntam assim, Jader, mas assim, uma pílula combinada tem estrogênio. O estrogênio não vai refazer esses focos de endometriose? Não vai. Sabe por que não vai? Porque a progesterona que tem no anticoncepcional combinado, ela bloqueia o receptor endometrial de estrogênio. Então, se você dá uma pílula combinada, é estrogênio mais progesterona. Mesmo que tenha estrogênio, a progesterona vai lá e bloqueia o receptor endometrial de estrogênio. Então, esse estrogênio ele não é capaz ele não é suficiente para refazer os focos de endometriose. Você pode dar sem medo. Tá, mas eu não posso dar, por exemplo, uma progesterona sozinha? Pode. A mais usada é o Dienogest, que é uma progesterona de 4ª geração e que tem sido ótima para atrofiar bem esses focos de endometriose e que tem mostrado resultados bem importantes para alívio da dor. Mas não precisa ser necessariamente o Dienogest, pode ser qualquer progesterona, certo? Então, anticoncepcional contínuo ou um progestogênio contínuo você pode indicar. Dá para usar o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? Ótimo, é excelente também, porque fica liberando progesterona dentro do útero e deixa a paciente em amenorreia. Então também é uma bela forma de deixar a paciente em amenorreia e de tratar a endometriose. Dá para usar o danazol e a gestrinona?
são medicamentos mais antigos, mas que estão voltando aí, especialmente a gestrinona, né? Na verdade, tanto o danazol quanto a gestrinona são esteroides sintéticos. Na verdade, o danazol é um derivado de androgênio, a gestrinona é um derivado de progestogênio, então ambos são esteroides sexuais sintéticos e que deixam a paciente em amenorreia. Funcionam muito bem para dor, para os sintomas de dor, só que o grande problema é que o danazol e a gestrinona também, né, pode dar efeito androgênico. Às vezes a paciente se queixa de efeito androgênico. Então, tem que usar, mas tem que lembrar desse potencial efeito colateral. Que mais? O análogo do GNRH também é uma medicação que, gente, tira com a mão a dor da paciente, porque o análogo do GNRH, ele bloqueia o eixo do ciclo menstrual. Ela para de produzir aí GNRH, dessa forma para de produzir FSH e LH e o ovário para de produzir estrogênio e progesterona. Ela fica em pseudomenopausa. É bom? Para os sintomas é ótimo. Sabe qual é o problema do análogo? O problema do análogo é que ele gera esse estado de pseudomenopausa. E isso para uma mulher jovem é muito ruim. Ela fica com calorão, como se ela tivesse menopausada, né? Então ela fica com fogacho, ela fica com a vagina ressecada, ela pode ter diminuição de ganho de massa óssea. Então assim, o análogo ele pode ser indicado, mas geralmente se indica por 6 meses. Alguns casos você pode até indicar um pouquinho mais, né? Mas assim, tem que usar por um curto período de tempo. 6 meses, geralmente, é o que se recomenda. Mais do que isso, é muito ruim para uma mulher no menacme, porque ela vai ter realmente aqueles sintomas como se ela tivesse menopausada. Então, imagina uma menina de 22, 23 anos, com calorão, com vagina seca, né? Não é legal, realmente não é legal. Tem muito efeito colateral. Então, por isso que é uma medicação que cada vez tem se usado menos, mas que em alguns casos acaba sendo necessária, né, quando os outros tratamentos não são eficazes. Bom, isso, gente, é para quem não quer engravidar, certo? Para quem quer engravidar, para paciente que tem desejo de gestar, aí realmente o que a gente tem que fazer é dizer para ela que as taxas de fertilidade, elas são maiores depois da vídeo. Nós fizemos a laparoscopia, tem que fazer a laparoscopia. Nós cauterizamos tudo que tinha de endometriose. Então a gente deixou ela zerada. A chance que ela tem de engravidar é agora, é logo depois da videolaparoscopia. Isso também cai na prova. Olha só, paciente infértil, com infertilidade, que realmente a infertilidade é por endometriose, você tem que operar, tem que indicar a laparoscopia. Aí você vai cauterizar tudo ou ressecar tudo que tem de foco. Aí você deixa a pelve limpa, limpinha, limpinha, limpinha. Agora nesses primeiros meses, os primeiros 6 meses, é o momento em que ela está mais fértil. Então, é isso aí, tem que chamar aí o maridão na chincha, né? E é o momento que ela tem as maiores taxas de fertilidade espontânea. Não vou entrar aqui em tratamento de fertilização, né? E injeção intraplasmática de espermatozoide, porque isso é assunto da aula de infertilidade, certo? Isso eu explico na aula de infertilidade. Mas algumas pacientes acabam requerendo aí procedimento de reprodução assistida. Mas para engravidar espontaneamente com endometriose, as maiores taxas de fertilidade são nos primeiros meses pós-laparoscopia. Ok? Tem update aí? Tem. Então, olha só, presta bem atenção que tem algumas coisas novas e que são importantes para a gente saber, não só para a prova, mas também para a vida quando a gente atende paciente com suspeita de endometriose. Presta atenção! O que tem se recomendado, gente? Bom, imagina assim, que você tem uma menina bem comum isso, né? Eu que sou ginecologista, eu vejo muito, muito no dia a dia, tanto no sistema público quanto em consultório privado. É aquela menina que tem seus 21, 22 anos, né? 25 anos, que ela não quer engravidar agora, e aí essa menina chega dizendo assim, puxa, doutora, olha, eu tenho dor. Toda vez que eu fico menstruada, eu tenho muita dor. Às vezes eu tenho que ficar de cama, eu não consigo sair para trabalhar. É um absurdo, porque eu tenho dor. Aí eu falei com a minha mãe, falei com a minha avó, falei com a vizinha, falei com o meu namorado, e todo mundo disse que é frescura minha, né? É muito comum isso, gente. Todo mundo diz que é frescura, que isso é assim mesmo, que menstruação dói, não viu falar que é o castigo da Eva, não sei o quê. Gente, não, pelo amor de Deus, essa menina tem uma chance grande de ter endometriose.
Assim, ó, se ela tem uma suspeita clínica de endometriose, nunca pensem que dor na menstruação é uma coisa normal, que é assim mesmo, que é da mulher. Não é, gente. Não é, a gente tem que desconstruir essas coisas. Essa paciente tem dor. Essa paciente tem suspeita de endometriose. Se ela tem suspeita de endometriose, o melhor exame para ela fazer seria uma videolaparoscopia, só que não tem sentido você indicar uma cirurgia que envolve uma anestesia, um procedimento invasivo, se ela não está querendo engravidar agora. Então, sabe o que tem que fazer? Tem que pedir um ultrassom, de preferência um ultrassom com um preparo de cólon, para a gente ver se enxerga foco de endometriose, e mesmo que não enxergue, também tem que ver se não tem nada de endometrioma no ovário. Endometrioma maior do que 6 centímetros. Se ela tiver endometrioma, digamos que ela não tem endometrioma, certo? Ou se ela tem um endometrioma e ele for menor do que 6 centímetros, ele é menor do que 6 centímetros, e essa paciente não quer engravidar agora, não tem nada que esteja comprimindo vias urinárias ou intestino, você pode tratar ela empiricamente para endometriose, sem precisar fazer videolaparoscopia. Mas como assim? Pode dar uma pílula contínua, para ela tomar continuamente. E aí essa paciente, você vai fazer um teste terapêutico nela. Então diz, vamos fazer o seguinte, eu acho que você tem uma grande chance de ter endometriose. Pedimos o ultrassom, olha, não tem endometrioma, ou seu endometrioma é muito pequenininho, ele tem 1 centímetro, 2 centímetros, é menor do que 6 centímetros. Não está comprimindo vias urinárias, não tem compressão nada de intestino também. Então, vamos fazer um tratamento empírico. Eu não vou te indicar videolaparoscopia. Nós vamos fazer um tratamento empírico com pílula combinada contínua e nós vamos reavaliar daqui a 3 meses. Você volta aqui no posto de saúde daqui a 3 meses. Se essa menina voltar dizendo, doutora, você resolveu a minha vida, eu parei de ter dor, é porque ela tem endometriose. Você fez, na verdade, um tratamento empírico e você fez um diagnóstico retrospectivo. Tá, mas então eu posso fazer isso? Pode, deve. Se você tem uma menina que não quer engravidar, não tem endometrioma maior do que 6 centímetros, não tem lesão que comprime ureter, via urinária ou intestino, então quer dizer, não está fazendo... Se tiver, por exemplo, uma lesão lá no ultrassom que está mostrando que está fazendo hidronefrose no rim, bom, aí é outra coisa. Está fazendo uma lesão renal, né? Aí você vai ter que operar. Ou se tem um endometrioma maior que 6, aí tem que operar também. Ou se ela quer engravidar. Bom, a principal indicação de laparoscopia na endometriose atualmente é paciente que quer engravidar, que deseja engravidar. E o ideal é você fazer o menor número de intervenções cirúrgicas possíveis. Então, deixa a videolaparoscopia para quando ela quiser engravidar. Então, se ela não quer engravidar agora, não tem endometrioma maior que 6, não tem nada de lesão de intestino ou ureter, pode usar anticoncepcional combinado oral contínuo, ou uma pílula contínua, ou até um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel e avalia ela em 3 meses mais ou menos. Se ela te disser que passou a dor, é porque essa menina tem endometriose. Tá, mas aí eu não vou fazer a vídeo? Você só vai deixar para fazer a vídeo quando ela desejar engravidar, quando ela quiser engravidar. Beleza? Puxa, Jader, que interessante isso! Pois é, muito legal, muito interessante. A gente consegue ajudar muita gente dessa forma. Tem alguma questão cirúrgica aí legal para passar para nós? Deixa eu te mostrar a entrevista que eu fiz com um colega que é especialista, um colega ginecologista que trabalha muito com endometriose e deixa ele dizer para vocês, ratificar essa questão do tratamento empírico para vocês ouvirem da boca de outro colega, de outro ginecologista, que eu acho que é legal também para realmente corroborar isso que a gente está falando. Vamos conferir juntos. Fala galera, tudo bem? Estou aqui com o Dr. Pablo Nascimento, que é uma das pessoas aí que tem um N bem importante aí de cirurgia de endometriose, e é uma das referências aqui no Rio Grande do Sul nessa patologia. E Pablo, comenta um pouquinho para eles assim, como é que é essa questão da cirurgia assim, e do tratamento empírico, né? Quais são aquelas pacientes que a gente precisa indicar a videolaparoscopia, que não dá para a gente já direto fazer o tratamento empírico, que é o que está se recomendando, né, aí na maioria dos consensos atuais. Então, já assim, ó, as pacientes que a gente tem que realmente operar, esses pacientes são as pacientes que desejam, que têm infertilidade e têm que operar para poder ter algum benefício da cirurgia, para que consigam gestar de forma espontânea, ou até aquelas que, mesmo fazendo FIV com falhas de implantação, não tem indicação para operar por causa disso, ou realmente as pacientes têm comprometimento de órgãos vitais, na maioria das vezes são do sistema urinário ou o intestino,
né? O compartimento posterior do útero é muito acometido, né? Então, nas endometrioses profundas, e às vezes ela nem é tão sintomática, mas por comprometer algum órgão vital, sistema urinário ou intestino, é uma indicação que a gente tem que recomendar para a paciente para operar, mesmo às vezes não tendo tanto sintoma. Perfeito, ótimo. E às vezes quando tem alguma lesão anexial também, né? Exatamente. Que não é... A lesão do ovário, o endometrioma também é uma cirurgia que ele acaba indicando pelo tamanho, eventualmente, do endometrioma, pode comprometer tanto a função ovulatória da paciente, né? Quanto também uma progressão de doença, porque uma paciente que tem um endometrioma grande, ela dificilmente só vai ter o endometrioma, ela tem doença peritoneal ou profunda associada. Então a investigação dessa paciente é bem importante e bem recomendável. Maravilha. Fiquem atentos, gente, essas informações aí costumam aparecer bastante na prova de vocês. Então tá. Valeu, Pablo. Obrigado, hein? Obrigado. Grande Pablo, grande colega, né? Então, assim, ó, o Dr. Pablo, ele tem aí uma experiência muito grande com endometriose e achei legal, assim, trazer para vocês a opinião de outro especialista também, para realmente vocês verem que é possível a gente fazer o tratamento empírico e tentar deixar a intervenção cirúrgica para o momento em que a paciente quiser engravidar, que desejar engravidar. Para finalizar, então, olha só, como é que eu faço o controle pós-tratamento? A gente faz por clínica. A paciente vai dizer se ela está com dor ou se ela não está com dor. Então, assim, ó, essa história de a gente fazer uma nova investigação, um novo tratamento, é se ela tiver dor de novo, né? Então, a queixa clínica dela é muito importante. Dá para fazer ultrassom também? Dá para você pedir ultrassom também. Mas a clínica da paciente é um dado extremamente importante para segmento de paciente tratada de endometriose. Uma coisa que é importante lembrar, gente, é que a recidiva da endometriose, essa sim tem relação com o estadio da doença. Então, assim, aquelas pacientes que têm uma pelve toda cheia de endometriose, elas tendem a ter mais recidivas do que aquelas que têm focos pequenos. Diferente da clínica, né, dos sintomas. Aqui nós estamos falando de recidiva de endometriose. E se sabe que ter endometriose aumenta em 2 a 3 vezes o risco de câncer epitelial de ovário. Então isso é fato também. Mulheres que têm endometriose têm um fator de risco a mais aí para ter câncer ovariano no futuro, o câncer do tipo epitelial. Então é um dado importante aí que os estudos observacionais mostraram também. Então agora me responde, qual que é o objetivo do tratamento da endometriose? Qual? Fala aí. Isso! De novo. Deixar a paciente em amenorreia. Viu como você sabe? Viu como você entendeu? É isso, é exatamente isso. O objetivo do tratamento da endometriose é deixar ela em amenorreia, porque aí ela vai parar de ter dor. Ela não vai mais ter dor, ela não vai mais refazer os focos de endometriose e essa paciente vai ficar tranquila, vai ficar bem, vai ficar sem aquele sintoma que tanto atormenta a vida dela, às vezes de longa data, porque realmente está subdiagnosticado. Beleza? Então, gente, valorizem sempre a queixa da paciente, né? Eu sempre digo que as aulas elas não são só também focadas 100% na prova, como também é importante para a vida mesmo, né? Sempre valorizem as queixas da paciente. Não fiquem com essa coisa, esses julgamentos que eu acho que são tóxicos, que são lesivos, né? A gente julgar e dizer, não, mas isso aí é frescurite e tal, não sei o quê. Ninguém te diz que está com dor, ninguém te relata que está com dor por uma frescurite, por uma coisa que não deve ser valorizada. A queixa de dor na menstruação tem que ser valorizada e a gente pode e deve muito, muito ajudar e mudar o curso clínico da qualidade de vida dessas pessoas. Beleza? Abraço.